Senhor, nós te agradecemos. Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor. Nossos olhos estão em Ti, Senhor, nessa noite. Nós dedicamos ao Senhor toda a nossa atenção, nossa mente, nosso coração, dedicamos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, traga a Tua palavra aos nossos corações neste momento. Revista-me, Senhor, com a Tua armadura, Pai. Nenhum mal contra mim, Senhor. Nenhum mal contra nós neste momento, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra alcance o coração desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa encontrar abrigo, Senhor, em nossos corações. Fala conosco, Deus. Espírito Santo, se move em nosso meio. Toca-nos, Senhor, com a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Que bom estarmos aqui nessa noite, louvando o nome do Senhor. E hoje eu vou compartilhar a palavra do Senhor, algo que Deus colocou em meu coração há algum tempo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4. Nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Deus está presente aqui neste lugar, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Versículo 18: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Eu gostaria de ler só mais um texto bíblico, Hebreus capítulo 12, versículo 12. Hebreus 12, 12. A palavra do Senhor diz assim: portanto, desculpe irmãos, é 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Dois textos bíblicos, os dois autores desses livros estão dizendo que nós, como cristãos, devemos dedicar a nossa atenção. E quando eu falo de atenção, igual eles estão dizendo aqui, nós devemos fixar os nossos olhos. Paulo está dizendo que deve fixar os olhos em coisas espirituais, que os olhos carnais não estão vendo. E o escritor da carta aos Hebreus está dizendo, mantendo os olhos fitos em Jesus, fixos em Jesus, direcionados para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nessa noite nós vamos compartilhar em relação aos nossos olhos. Aquilo que nós estamos olhando e ficamos olhando, nós dedicamos muita atenção a essas coisas. Nós vemos que a ciência explica que os olhos humanos, eles são órgãos do nosso corpo responsáveis pelo sistema, pelo sentido da visão. Não sei se você sabia, mas 1/3 de toda a atividade cerebral de um homem, de um ser humano, é dedicada à visão. 1/3 do que acontece no nosso cérebro é dedicado à nossa visão. Nós temos, lógico, 2 olhos, e nós temos aproximadamente um campo de visão de 180 graus. Se eu abrir os meus 2 braços aqui neste momento, o que está à frente dos meus braços é o nosso campo de visão. Alguns animais na natureza possuem um campo um pouco maior.
A coruja, por exemplo, ela consegue movimentar a cabeça dela aproximadamente 270 graus ao redor do próprio corpo. Com o corpo parado, ela movimenta a cabeça. Então ela consegue enxergar próximo de 360 graus do que está acontecendo ao redor dela. Ela enxerga tudo o que acontece ao redor. Ela é uma predadora noturna, então ela precisa da visão para o auxílio dela. Isso é o que a ciência diz de forma bem superficial, né? Os olhos traduzem as luzes, as imagens, tudo que as cores que os olhos estão vendo, eles traduzem em impulsos elétricos que são transmitidos pelo nervo óptico até o córtex cerebral. No cérebro, esses impulsos elétricos são revertidos novamente e o cérebro cria as imagens e a gente pode enxergar através dos nossos olhos. É o que a ciência diz de forma bem superficial. A Bíblia diz que os olhos do homem são a lâmpada do seu corpo. Se os seus olhos forem maus, em seu corpo haverá trevas. Agora, se os seus olhos forem bons, a Bíblia diz, Jesus diz, que em seu corpo haverá luz. Se há trevas em você, isso é muito ruim. Jesus diz que é uma tragédia haver trevas em nós. Então, se os meus olhos são bons, se eu dedico a minha atenção, os meus olhos, para as coisas corretas, para as coisas boas, e hoje nós vamos valorizar, olhar para Cristo. Todo cristão, ele tem que todo momento na sua vida, olhar para Jesus, olhar para Cristo, o que Cristo faria em meu lugar. E a Bíblia está indicando que nós precisamos ter olhos bons, precisamos olhar com bondade para as coisas. Obrigado. Se o nosso olho for mau, nosso corpo terá trevas. A gente costuma dizer que os olhos são a janela da nossa alma. As coisas que entram em nossa vida, normalmente entram através da visão. Lógico que a audição é muito importante. Se eu pedisse para vocês fechar os seus olhos neste momento, todos vocês fechariam e conseguiriam ouvir a pregação da palavra. Mas a visão, ela auxilia muito. A expressão facial, como eu me movimento aqui, tudo isso contribui para aquilo que eu estou falando. Então nessa noite, irmãos, nós vamos ver alguns casos de pessoas que dedicaram os seus olhos, sua atenção a coisas vãs, incorretas, não olharam para Deus e acabaram tendo sérias consequências. E também vamos ver personagens bíblicos que estavam olhando para Deus, olhando para Jesus Cristo. E sabe o que acontece? Eles foram vitoriosos em todas as coisas que aconteceram na vida deles. Nessa noite eu quero compartilhar isso com você. Às vezes a gente passa por muitos problemas, como Paulo está dizendo. Exteriormente ele estava a se desgastar, estava cansado, estava ficando velhinho, fraco, mas interiormente ele estava sendo renovado, porque os seus olhos não estavam nessas coisas terrenas, mas estava dedicado ao Senhor. O primeiro caso que eu gostaria de compartilhar é o caso de Eva. Eva, a primeira mulher a ser criada da costela de Adão. A Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto do jardim. E a serpente, influenciada pelo nosso adversário, vai falar com Eva. E ela diz: olha, Eva, por que você não come do fruto que está lá no meio lá do jardim? E Eva disse: olha, nós não devemos nem tocar e nem comer aquela fruta. E a serpente convida Eva a se aproximar da fruta. Sabe o que a Bíblia diz? E viu Eva que a fruta parecia ser boa. O olhar dela foi direcionado para a fruta, aquele fruto daquela árvore. E ela diz: olha, parece ser boa essa fruta, parece ser bom ao paladar. De repente a boca dela até salivou. Quando a gente vê algo gostoso que a gente gosta de comer, né, a boca da gente até saliva de vontade de comer. De repente foi o que aconteceu com Eva. Ela toma do fruto, ela come e oferece para o seu marido, que também come do fruto daquela árvore, desobedecendo a Deus. Deus vem tratar com eles. Cada um teve uma consequência do seu erro. Mas eu quero ressaltar, irmãos, o erro daquele casal trouxe uma série de consequências para todos nós, como raça humana. Abre uma porta para uma série de consequências.
Deus diz à terra: maldita seja a terra por sua causa, Adão. Ela produzirá espinhos, ela produzirá ervas daninhas, maldita seja a terra. Olha o erro de Adão, irmãos. O erro em que Eva dedica a sua atenção e fica olhando para as coisas, cobiçando aquilo. A Bíblia indica que nós, cristãos, precisamos tomar muito cuidado. Ela coloca 3 grupos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O cristão tem que tomar cuidado com a atenção que ele fica dedicando a determinadas coisas. Nós vemos um segundo exemplo, irmãos, o exemplo do levita Asaf, um homem responsável por música, famoso pela construção de alguns salmos, de alguns louvores. E a Bíblia diz que ele ficava observando a vida do ímpio. Ele diz que o ímpio não fica doente, que o ímpio tem uma vida próspera e abençoada, que nada de ruim acontece com o ímpio. E a gente está julgando Asaf neste momento em nosso coração, e provavelmente você já deve ter um pensamento semelhante ao de Asaf, porque muitas vezes a gente olha e fala: parece que não servir a Deus, as coisas são mais fáceis do que aquele que serve a Deus. Aquele que serve a Deus passa por mais dificuldades do que aquele que não serve a Deus. No final do Salmo 73, que Asaf escreve, ele se corrige. Ele diz: olha, eu sei o fim do ímpio e eu sei o fim do justo. Então nessa noite eu quero, antes da gente falar da bênção, de que Jesus está no barco junto de você, de que as coisas vão melhorar, preste muita atenção aonde você coloca os seus desejos, aonde são os seus olhos, o que você está cobiçando. Nós vemos o exemplo do rei Davi, um homem conhecido em nosso meio, citado, pregado, um exemplo em muitas coisas que ele fez. Mas em um determinado momento, Davi comete um erro sério, grave, que trouxe uma série de consequências para ele, para sua família, para o reinado, para o povo de Israel. A Bíblia diz que num dia de manhã, Davi sai pelo seu palácio, como alguém que não tem nada para fazer, e ele vê uma bela mulher se banhando, a mulher chamada Betseba. Davi fica olhando aquela cena da mulher tomando banho, e ele acha aquela mulher sensacional, bonita. Em seu coração ele a deseja, só que ela era uma mulher casada. Ele manda alguns mensageiros ir chamar aquela mulher, chama a mulher até a presença dele. A Bíblia diz que eles tiveram relações sexuais. E a Bíblia conta um detalhe interessante, que ela havia acabado de sair da purificação do seu ciclo menstrual. E ela ficou grávida. O seu marido, o marido de Betseba, chamado Urias, era um soldado valente de Israel, que estava em batalha. Então ela não tinha como ficar grávida com o seu marido na batalha. Ela manda um recado para Davi, diz: olha Davi, eu estou grávida, e o filho é seu. O que Davi faz? Ele chama Urias de lá da batalha, ele manda um recado: eu quero que me mande Urias. Urias vem até a presença do rei, e ele começa a pedir um relatório para Urias. Ei Urias, como está a guerra? Como está o meu servo Joabe, que era o comandante dos exércitos? E Urias passa todo o relatório para ele. Olha, a guerra está indo assim, assado, o comandante é muito eficiente, nós estamos lutando. Ok, Urias, muito obrigado pelo seu relatório. Agora você pode voltar para sua casa. Olha o que o servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus, e eu não estou questionando isso, eu estou dizendo, eu afirmo que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque eu já preguei diversas vezes aqui de coisas boas que ele fez. Agora até Davi, irmãos, se deixou levar pelo que os olhos dele queriam ver, queriam cobiçar. Então se até Davi, irmãos, você deve tomar muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você quer ver, com o que você cobiça em seu coração. Os nossos olhos, se eles forem maus, haverá trevas em nosso corpo, mas se eles forem bons, haverá luz e paz em nosso interior. Urias era um bom soldado, irmãos. Ele não vai
ficar na casa dele com a esposa, ele fica ali na guarda do palácio. Davi fica irado com aquela situação e ele vai falar com Urias. Ele diz: ei Urias, por que você não foi ver sua esposa? Por que você não foi se alimentar do alimento dela? Foi dar um abraço nela. Davi queria que ele fizesse outra coisa, mas ele: por que você não foi ver sua esposa? Sabe qual que é a resposta de Urias? A arca da aliança, que representa a presença de Deus, não tem casa. Nós colocamos ela em tendas. Joabe, o meu senhor, está dormindo no relento. Os meus amigos, os outros soldados, guerreiros de Israel, todos estão dormindo no relento por causa da guerra. Por que eu me daria o luxo de ficar na minha casa com a minha esposa? Olha a fidelidade desse homem, desse soldado. Davi fica perturbado com aquela situação. No dia seguinte ele muda a estratégia. Ele faz um banquete e ele embebeda Urias. Olha o que Davi vai arquitetando. Quem sabe que a bebida na cabeça, ele queira ver a esposa. Não foi ver a esposa, irmãos. Ele não foi ver a esposa. Sabe o que Davi faz? Ele escreve um bilhete para Joabe e entrega nas mãos de Urias. E diz: Urias, entrega lá nas mãos de Joabe. Sabe o que estava escrito no bilhete? Na hora que vocês forem para a guerra, coloque Urias na frente da batalha, na frente do exército. Peça para que o exército avance ao alcance dos flecheiros inimigos. Quando eles começarem a disparar flechas, você recua o exército para que Urias morra. E foi exatamente isso que aconteceu. Davi foi tão mal nessa situação, ele deu para Urias entregar. Urias levou o atestado de óbito dele, entregou para Joabe, e foi exatamente isso que aconteceu. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Às vezes a gente diz que é só uma olhadinha. É só uma olhadinha, isso não vai fazer mal para ninguém. Davi começa só com uma olhadinha. Só que a Bíblia indica que um abismo convida a outro abismo. Davi se deita com a mulher. Ele articula para que o marido venha para ficar com ela, porque ele queria encobrir o seu pecado. E ele não consegue. Aí ele articula para assassinar Urias. Davi matou Urias. Davi foi um assassino. Um abismo vai convidando outro abismo. Ninguém tropeça em pedra grande. Você começa tropeçando nas pequenas. Você vai se esfriando, vai se esfriando. Semelhante a um sapo, uma rã que é colocada numa panela com água quente. Se você a colocar na água quente, imediatamente ela pula. Ela não fica naquela água. Agora, se você colocar ela na água, na temperatura normal, e for aquecendo de forma gradual a temperatura daquela água, no fim a rã nem percebeu e ela foi cozida pela água quente. Tome muito cuidado com o que você vê, com o que você cobiça em seu coração. Às vezes as pessoas acham que aquilo que ele faz em oculto fica em oculto. Deus vê o que você faz em oculto. Deus vê o que você faz em secreto. Nada foge diante dos olhos do Senhor. Nada fica impune diante de Deus. Nós achamos às vezes que as coisas vão passar, que o tempo vai passar e tudo vai se apagar. Todos os nossos pecados, irmãos, trazem sérias consequências para as nossas vidas. Hoje existe uma linha que diz que você pode pecar, você pode fazer porque Deus perdoa. Irmãos, Deus perdoa todos os nossos pecados quando nós nos arrependemos, mas muitas vezes os nossos pecados trazem sérias consequências para as nossas vidas. A família de Davi é destruída, irmãos, destruída. O profeta chega diante de Davi e ele diz, o profeta Natan: Davi, ele conta uma parábola. Olha como que Deus é, né? Deus pega a pessoa na arrogância. Davi, o que você acha de um homem rico, que tem muitas ovelhas e muitos bois, um homem cheio de posses, que recebe um visitante em sua casa? E aí ele quer oferecer um banquete para esse visitante. O seu vizinho é um homem pobre, que tem apenas uma ovelha.
Dessa ovelha ele tira a lã, ele tira o leite, ele faz queijo com o leite. A sobrevivência dele depende daquela ovelha ali. O que você acha de um homem rico que recebe esse visitante e ao invés de servir um banquete com uma de suas ovelhas, ele vai e mata a única ovelha do seu vizinho pobre e oferece para aquele homem comer, aquele visitante? Davi se levanta com toda arrogância, rasga suas vestes e diz: esse homem é digno de morte. Natã olha para ele e diz: esse homem é você, Davi. Você matou a ovelha do homem pobre. Você tinha tudo que queria, tudo que seus olhos alcançavam, você tinha. Você matou um homem, Davi. A espada nunca fugirá da sua casa. A espada continuará na sua família por tempos e tempos. O que você fez em oculto, Davi, em secreto, será feito a você ao vivo e a cores para todo mundo ver. O filho de Davi, anos depois, se deita com as mulheres do seu pai, à luz do dia para todo mundo ver. Olha que coisa trágica, irmãos. Cuidado com os seus olhos. Cuidado para onde você está olhando. Cuidado o que você está desejando, porque isso pode destruir a sua vida e a sua família. Mas, irmãos, na Bíblia não acontece só coisa ruim, não. O exemplo que eu estou dando, tanto de Davi como o exemplo de Eva, de Adão, sim, são exemplos ruins que nós não devemos seguir, são alertas para nós. Eu quero compartilhar um exemplo muito bom, o exemplo de Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó, homem de Deus. A Bíblia diz nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, que Jó era o homem íntegro, temente a Deus, justo. Ele sacrificava a Deus por ele, pelos seus filhos. A Bíblia diz que Jó era um homem riquíssimo, o mais rico do Oriente. Ele possuía muitos bens, servos e servas. Ele tinha bois, jumentos, terras, ele tinha muita coisa, além de ter a sua família. E a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, foi na presença de Deus e diz, ele começa um diálogo com Deus: olha, Jó só serve ao Senhor porque ele tem bens. Jó só serve ao Senhor porque ele tem família. Deixa eu tocar na família dele, deixa eu tocar nos bens que ele tem, vamos ver se ele continua servindo ao Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? A Bíblia diz que os filhos de Jó estavam reunidos numa casa celebrando uma festa. Veio fogo do céu e acabou com aquela casa. Só sobrou um mensageiro, só um servo. Ele vai ao encontro de Jó e diz: Jó, eu estava na casa e todos os seus filhos morreram. Aí vem um exército e rouba todas as riquezas de Jó, seus jumentos, seus bois para o trabalho. Matam todos os servos, só um servo escapa. Enquanto aquele servo que estava dando a notícia de que os filhos haviam morrido estava terminando de falar, chega o outro servo para falar: olha, Jó, eu estava lá na fazenda, na sua outra fazenda, veio um exército e roubou todos os seus bois e todos os seus jumentos, e matou todos os seus servos, só eu escapei e vim te dar essa notícia. Quando ele estava terminando de falar, a Bíblia diz que veio um mensageiro até Jó e diz: olha, Jó, as suas ovelhas, as muitas ovelhas que você tinha, veio um exército do norte, veio, tomou todas as ovelhas e matou todos os seus servos. Tudo que Jó tinha, ele perde tudo no mesmo dia. Todas essas notícias chegam juntas até Jó. Há um tempo atrás, eu estava conversando com a minha esposa e eu tive um dia difícil no meu trabalho. Olha o que eu estou dizendo, um dia difícil. E aí eu cheguei para minha esposa no fim do dia, quando a gente chegou em casa, eu falei: nossa, hoje o dia foi muito ruim. Hoje o dia foi péssimo. O Espírito Santo falou com ela, mas ela não falou nada para mim, porque ela se lembrou da história de Jó. E aí hoje de manhã eu preguei, estava pregando o texto semelhante, a pregação semelhante da de hoje à noite. E aí eu mencionei: você já parou para pensar o dia que Jó teve? Eu estava dizendo porque eu tive um dia difícil no meu trabalho. Eu estava dizendo que eu tinha tido um dia ruim. Olha o dia de Jó, irmãos. Olha o dia dele. Olha o que acontece de forma sequencial, só
tragédia, só coisa ruim. Jó é pai de 10 filhos que morrem todos juntos. A ordem natural das coisas não é um pai enterrar um filho. É muito triste quando uma mãe, um pai morre, é muito triste, mas é a ordem natural da vida. Jó enterra os 10 filhos. Os 10 filhos. As pessoas acham que por servirem a Deus estão isentas a problemas. A Bíblia diz que Jó era homem íntegro, justo, e ele passa por tudo isso. Você servindo a Deus não está isento a problemas, a tribulações, a dificuldades. Você não está isento. A diferença é que quando você passar pelo vale, você sempre estará acompanhado do nosso Deus. O cristão nunca passa sozinho, mas deixar de passar não deixa de passar. Jó passa por todos esses problemas. A Bíblia diz que ele rapa a cabeça em forma de humilhação. Ele tira todos os cabelos da sua cabeça, ele dobra o joelho e diz o seguinte: nu eu vim para esse mundo, nu, pelado, eu saí do ventre da minha mãe. Eu não tinha nada quando eu nasci. Tive filhos, riqueza, mas quando eu nasci eu não tinha nada. E nu voltarei para o pó da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Diante de situações adversas, filho morrendo, perdendo riquezas, ele está adorando ao Senhor. As pessoas, às vezes, eu vou falar de Jesus para algumas pessoas, e as pessoas, eles querem colocar empecilhos em servir ao Senhor por causa das circunstâncias. Jó era rico e servia ao Senhor. Ele fica pobre da noite para o dia, e ele está servindo ao Senhor. Ele tem filho, tem família, ele está servindo ao Senhor. E agora ele não tem mais filho nenhum, e ele está adorando ao Senhor. As pessoas usam como desculpa as situações da vida dela. Quando eu ficar mais velho, eu vou servir ao Senhor. Mentira. Sirva jovem também. Quando eu ficar mais rico, aí eu vou entregar uma oferta ao Senhor. Aquele que é fiel ao Senhor, ele não depende das circunstâncias da vida dele, não depende. Claro que as coisas mudam. Se ele for rico, ele poderá oferecer algo maior. Mas mesmo pobre, se o coração dele está disposto, isso não é empecilho. Porque a viúva entrega 2 moedas de bronze, e Jesus está assistindo isso diante do ofertório. E ele diz: olha, a oferta dessa viúva pobre de 2 moedas de bronze é superior a todas as outras juntas. Porque ela entregou tudo que ela tinha, de todo o coração. A situação que você está não impede você de servir ao Senhor, não impede. Jó, sendo rico, servia ao Senhor. Agora está pobre, sem família, está servindo ao Senhor. 3 amigos de Jó vêm falar com ele, vêm tratar com Jó. E eles eram amigos mesmo, eram amigos de Jó. Porque quando eles chegam naquela situação, e aí eles veem Jó perde a riqueza, perde tudo, perde a família. O segundo estágio, o diabo ele não fica contente, ele não ficou satisfeito. Ele foi falar com Deus: olha Deus, porque Jó não negou a Deus. Ele diz: olha Deus, ele não negou, perdendo a família e perdendo os bens. Deixa eu tocar na saúde dele. Deixa eu tocar na saúde, que eu quero ver se ele vai continuar servindo ao Senhor. A Bíblia diz que Jó pega uma doença em sua pele, e ele usava cacos de telha para se coçar. Imagina se coçando com cacos de telha, coçando o seu rosto com cacos de telha. A pele de Jó, a carne de Jó apodrecendo em seu corpo, ele se enfraquecendo, definhando, desfigurando. A Bíblia diz, Jó diz, que os mancebos, as crianças, ao verem Jó, cobriam o seu rosto. Se um adulto vê algo um pouco diferente, que às vezes o aterroriza, ele dá uma disfarçada, não é verdade? Se ele vê alguma coisa que é um pouco diferente, ele dá uma disfarçada. Agora a criança não disfarça.
Se é ruim aos olhos dela ver aquela situação, aquela pessoa, ela cobre. E a Bíblia diz que as crianças cobriam o rosto ao ver Jó. Irmãos, vamos falar a verdade. Olha o problema que você está orando ao Senhor nessa noite. Se assemelha em algum aspecto ao que Jó estava passando? Tem alguma semelhança em alguma coisa? Jó não nega o Senhor. Não nega o Senhor. Às vezes eu vou falar com um irmão, com uma irmã: ô irmão, por que você não foi no culto? Por que você não foi na célula? Irmão, você precisa ver as desculpas mais variadas. E às vezes desculpa, a gente fala desculpa como se fosse mentira. Não, mas às vezes é verdade. Tem gente que deixa de vir no culto porque está triste, porque arranhou o carro, o cachorrinho não está bem naquele dia. Fiquei com meu cachorro de companhia. Os motivos mais variados, mais insignificantes. Veja Jó, perde tudo, irmãos, perde tudo e está servindo ao Senhor. As suas circunstâncias não podem influenciar você em servir ao Senhor. Não pode, a sua vida não pode influenciar você em servir ao Senhor. Independente das circunstâncias da sua vida. Os amigos chegam para Jó, ficam 7 dias chorando, ninguém fala nada, ninguém tem coragem de falar com Jó. E aí quando começa a falar, começa a soltar para mim um monte de baboseira. Porque é o seguinte, Jó: ninguém que serve a Deus pode passar o que você está passando. Confessa o teu pecado. Ninguém que não tenha pecado, não tem como, Jó. Não tem como. E eles ficam naquela discussão. Jó, os 3 amigos e Deus. Todo mundo conversando ali. A Bíblia diz no último capítulo de Jó, que Deus fala com Jó: Jó, ore pelos seus amigos. Jó vai e ora pelos amigos. E Deus reverteu a situação de Jó. Os últimos versículos do livro de Jó, a Bíblia diz que Jó faz a seguinte citação: os meus ouvidos já tinham ouvido falar do Senhor. Eu já tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos te veem. Há um filme que eu assisti recentemente. No filme, o pai e a mãe, eles perdem uma menininha. A menininha morre. E quando eles estavam no hospital, aparece uma senhora e ela diz a seguinte frase: não deixe de ver a beleza em tudo isso. Há algo belo em tudo isso. Então é meio esquisito, né? Mas no filme eles tratam. Eles ensinam por que havia beleza. Mesmo a menina morrendo, havia algo belo em tudo aquilo. O que eu quero traduzir aqui para o que nós estamos pregando: não deixe de ver Deus, mesmo diante de tantos problemas e adversidades. Não deixe de enxergar Deus. Jó passa por tantos problemas, tantas lutas, e ele encerra o livro dizendo: eu ouvia falar do Senhor e agora os meus olhos te veem. Não deixe de enxergar Deus diante dos problemas. Deus está com você. Deus nunca te abandonou. Você nunca está sozinho. Quando eu era adolescente, que eu comecei a namorar a minha esposa hoje, nós fomos pro Broa. Foi eu, a Amanda, o Nelson, a Elaine e a Larissa. Nós fomos para a praia aqui do interior, aqui nossa. E aí nós chegamos lá, eu estava aprendendo a mergulhar naquela época. E a água do Broa, ela é um pouquinho mais turva assim, né? Ela não é límpida, né? Você não enxerga seu pé. Haviam muitas pessoas ali na água. E aí eu falei: amor, olha, eu vou mergulhar aqui. Olha como eu sou um bom nadador. Eu vou mergulhar aqui e eu vou sair lá na frente. Ela: tá bom. Aí ela ficou olhando para mim. Eu mergulhei, só que aí, como eu sou um ótimo nadador, né? Eu fiz que eu ia para um lado e eu fui para outro lado. E aí eu fiquei mais ou menos uns 35 a 40 segundos mergulhando em outra direção. Eu levantei e ela olhando para lá. Tomei fôlego, já estava cansado, tomei fôlego. Entrei na água de novo, fui mais para longe, fiquei longe dela, mais ou menos uns 10 metros. A minha avó dizia que os rios assim tinham sumidor. Já ouviram falar disso ou não? Tinha sumidor, então ela ficou pensando: um sumidor pegou o meu namorado, futuro marido.
Eu levantei, olhei para ela e ela estava ali já aflita, porque olha o tempo, né? O tempo passando. E ela ali aflita, e eu tinha umas brincadeiras bestas, irmãos, cada coisa, acho que isso é coisa de fazer. E aí eu compartilhava isso com vergonha, mas o Espírito Santo falou comigo em relação a isso, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês, tá? Daqui a pouco vocês vão entender. Eu estava ali distante dela, e ela falou com aquela vozinha meiga dela, preocupada, aflita: mãe, cadê o Ever? Aquilo veio no meu coração, eu não consigo explicar, é como se rasgasse meu coração em duas partes. Falei: amor, eu estou aqui, amor, e fui em direção a ela, dei um abraço bem apertado nela, assim, eu era magrinho, o abraço dela deu 2 voltas em mim, assim, ó, já não dá mais para fazer isso hoje. Amor, eu estou aqui, dei um abraço, falei: amor, eu nunca mais vou brincar com você dessa forma, nunca mais, que brincadeira besta. Um tempo antes eu tinha dado uma caneta de choque para ela, olha só as brincadeiras. Eu era um bom namorado. Mas eu mudei, né? Parei com essas brincadeiras. Deixa eu pregar aqui, deixa eu explicar. Por que eu estou falando isso? Deixa eu explicar. Por que eu estou falando isso? A Amanda não estava me vendo. Não estava. Mas eu estava vendo ela. Deus não brinca de esconde-esconde conosco. Somos nós que estamos olhando para o lugar errado. Nós que estamos procurando no lugar errado. A Amanda não estava me vendo, mas eu estava lá. Muitas vezes você olha para a situação da sua vida e você não consegue enxergar Deus, mas Deus sempre esteve com você. O jeito que ela falou, a voz dela mexeu com o meu coração. E eu fui correndo em direção a ela para dar um abraço. Tem momentos na nossa vida que a gente vai orar, que a gente chora, e o meu próximo exemplo mostra uma pessoa que chorou. Irmãos, o choro mexe com Deus. Há algo acionado em Deus quando você chora, quando você clama, quando você ora com intensidade. Há algo movido em Deus, e Deus vem em nosso favor. A situação que eu vivi, eu corri em direção a ela e dei um abraço. Falei: amor, eu estou aqui. O que Deus vai fazer nessa noite é a mesma coisa. Vai dar um abraço em você e vai dizer: filho, eu sempre estive aqui com você. A Bíblia compartilha uma história de uma mulher que se casou, ou melhor, ela era serva de uma mulher chamada Sara, que era mulher de Abraão. Sara e Abraão, eles não tinham filhos, e o tempo foi passando, e Deus prometeu o filho, e as coisas foram passando. E aí um belo dia, Abraão e Sara decidem de alguma forma adiantar as coisas. Abraão se deita com Agar, e tem um filho com Agar, com a escrava. O nome do filho de Agar com Abraão é Ismael. Quando Agar estava grávida, a Bíblia diz que Agar começa a desfazer da sua senhora chamada Sara. Ela começa a desfazer, elas discutem, e Agar sai da presença de Sara e ela vai fugir. Um anjo do Senhor aparece a Agar e começa a falar com ela. E ela fica meio aflita, porque o anjo diz: olha, no seu ventre há um menino, o nome dele será Ismael. Ele será como um boi selvagem, ele será hostil aos seus vizinhos, será flecheiro, ele vai ser um guerreiro, vai ser difícil lidar com ele. O anjo do Senhor fala com ela e diz: olha, volte e se submeta à sua senhora Sara, você não deve fugir. E ela, quando ela vai voltar, ela chama aquele lugar de Beer-Lahai-Roi, que significa: tu és o Deus que me vê. Em seguida ela faz uma pergunta: será que eu vi aquele que me vê todo esse tempo? O que ela estava querendo dizer? Será que eu conheci a pessoa que me conhece desde o meu nascimento? Será que eu conheci? Agar volta, o filho nasce, ela se submete à sua senhora, o filho nasce, e aí Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, de Sara. Isaac nasce, foi uma festa, todo mundo celebrando. Só que Ismael é meio irmão de Isaac. Meio irmão, às vezes, pelo que eu percebo, é mais difícil do que 100% irmão.
Eu já brigava 100% com o meu irmão, que é 100% irmão meu. Ismael, num determinado momento, ele está desfazendo de Isaac, na festa do desmame. Eles celebravam o desmame da criança. Sara vê aquela situação e fala para Abraão: olha, você deve mandar embora essa serva, essa escrava e o seu filho. Deve mandar embora imediatamente. Abraão fica perturbado porque se tratava de um filho seu. Mas Deus fala com Abraão: Abraão, pode mandar que eu tenho um plano com esses dois. Abraão, um homem rico, irmãos, homem rico. Ele pega alguns pães e um pouco de água e dá para Agar. Vagar no deserto. Ela sai sem rumo com o menino. Abraão não manda nenhum servo acompanhar para dar segurança, sabe? Nada. A mulher sai com a criança, o menino, pré-adolescente, um pouquinho de pão e um pouquinho de água. Lógico que no deserto aquele pouco de água acabou rapidamente, o pão acabou. E o menino começou a ficar com sede, a mulher começou a ficar com sede no calor escaldante do deserto. O menino começou a chorar de sede. A mãe percebe que o menino vai morrer. O que ela faz? Ela coloca ele sentado próximo de um arbusto e fica a uma certa distância, que a Bíblia diz que é uma distância de uma flechada, a uma certa distância, porque ela não queria ver o menino morrer. Ela não queria, ela desistiu. Não tem mais o que fazer. Não tem momentos da nossa vida que a gente faz isso, que a gente desiste. Desisto. Desisto do marido, do filho, desisto do trabalho, do ministério, das pessoas, dos relacionamentos. Agar desiste. Vai morrer o menino. Abandona o menino. Um anjo aparece novamente para Agar. Sabe o que o anjo diz? Deus ouviu o choro do menino. Há algo de especial, irmãos, quando a gente chora, quando a gente ora quebrantado. Tantas coisas, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Tantas coisas para Ele ver, tantas coisas para Ele ouvir. Ele ouviu o choro do menino. Ele manda Agar se levantar, Agar se levanta, e sabe o que a Bíblia diz? E Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu uma fonte de água em meio ao deserto. De forma sobrenatural, inexplicável, como é que nasce uma fonte de água no meio do deserto? A mulher pega a água, dá água ao seu filho. O próximo versículo, só tem mais um versículo citando eles dois. O próximo versículo a Bíblia diz: e Agar, na fase adulta de Ismael, escolheu uma esposa para ele se casar. Isso é sensacional, irmãos. O menino é sentado do lado de um arbusto para morrer. Acabou a história deles, acabou. Ela desistiu, não tem mais o que fazer. O nosso Deus é especialista em pegar histórias como essa, em que as pessoas já desistiram, já acabou a esperança, e Ele reverte tudo de forma sobrenatural e começa a dar esperança a novas pessoas. A mulher vai escolher uma esposa para o filho dela se casar. Que coisa impressionante, irmãos. Às vezes você desistiu, acabou a esperança do seu trabalho, da sua família. Deus pode reverter isso nessa noite. Deus quer abrir uma fonte de águas em meio ao seu coração que está como um deserto, de forma sobrenatural. O último ponto que eu quero ressaltar aqui: o exército inimigo vinha contra Israel. Eles armavam acampamento. Havia um servo de Deus, um profeta chamado Eliseu. Deus revelava para ele aonde estava o exército. Aí ele dizia para o rei: não passe aqui pela Albano Buzo aqui, porque o exército está lá. Aí eles iam para o outro caminho. Aí eles se acampavam em outro lugar. Deus revelava para o profeta Eliseu. Aí ele ia falar para o rei: não passe por aquele caminho, porque o exército inimigo está lá. O rei da Síria falou: peraí, a gente arma acampamento num lugar, eles sabem. A gente arma acampamento em outro, eles sabem. Tem um espião em nosso meio. Sabe o que os conselheiros do rei eles disseram a ele? Olha, rei, há um profeta em Israel que ele sabe até o que você fala em segredo no seu quarto.
O que você fala em secreto, ele sabe o que você está falando. Pois vamos lá e nós vamos matar esse profeta. A Bíblia diz que numa manhã eles conseguem circular a cidade, eles montam um acampamento ao redor da cidade onde Eliseu estava. O moço de Eliseu, ele vê aquela situação, aquele monte de gente, aquele exército, cavalos, soldados contra Eliseu, e falou: agora, o que nós vamos fazer agora? Porque ele só estava vendo soldado, irmãos. Ele vai falar com Eliseu, e Eliseu diz a seguinte frase para ele: ei moço, ei servo, aqueles que são conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Eu quero dizer isso para você. Mesmo que você está vendo um exército grande, gigantesco contra a sua vida, maior é o que está em nós, maior é o que está com você. O nosso Deus é maior, irmãos. Uma das 3 maiores religiões do mundo, eles dizem ao se cumprimentar que o Deus dele é grande. Nosso Deus é grande. Sabe o que eu digo hoje para você? Nosso Deus é que é grande. A Bíblia diz que os deuses dos povos são coisas vãs. São coisas vãs, pequenas, passageiras. Quando eu vou orar eu falo: Deus grande, o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grande, é maior do que os problemas que você está passando. A situação que você não vê saída, Deus é maior do que isso. Os problemas financeiros que você não vê fim, Deus é maior, o nosso Deus é grande. Aleluia. Eliseu fala para o moço: o que você está vendo lá? Eu estou vendo um exército inimigo, são fortes, poderosos. Ele ora e fala assim: Senhor, abre a visão dele. Deus abriu os olhos do moço. Vai lá olhar de novo. Ele vê o exército do celestial nas montanhas, cavalos, cavaleiros, anjos ao redor deles. Nós cantamos uma canção sempre. A gente está sempre cantando, eu e minha esposa. A canção diz: parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti. Sabe quando parecer que você está cercado? Peça para Deus abrir a sua visão. Peça para Deus para você conseguir enxergar. Deus nunca abandonou você, irmão. Deus está com você nessa situação. Os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus, fixos nele. Eu li um livro recentemente. O livro se chama De Todo o Coração, do pastor Luciano Subirá. Quem quiser ler, pode ficar à vontade, é uma boa leitura. Em uma parte do livro ele diz que houve uma experiência na vida dele, no ministério dele. Ele era um pastor jovem, no Paraná, e acontece uma visão com uma mulher tem uma visão, e a visão ela é meio que compartilhada com uma menininha, uma criança, uma mocinha de aproximadamente uns 8, 9 anos de idade. A visão que a menina teve, que a mulher teve de forma compartilhada foi a seguinte: a menina me parece que teve um sonho e a mulher teve a visão durante o culto. A visão e o sonho foi que o teto da igreja se abriu. Estava rolando o culto e o teto da igreja se abriu em 2. E Jesus desceu do céu e se colocou em cima do púlpito. E ele meio que deu um abraço no pastor Luciano, e olhou para ele e diz: olha, Luciano, hoje sou eu que vou pregar pessoalmente. Entenda o que está acontecendo ali. Não quer dizer que não era Jesus que estava pregando, mas Jesus estava querendo demonstrar que ele iria fazer aquilo pessoalmente naquele dia. E a menininha, quando ela acordou, ela ficou muito perturbada com aquilo. E ela orava e chorava, e os pais, sem saber o que está acontecendo, aflitos: filha, explica para a gente. Ela não quis ir para a escola, ela não quis almoçar, ela não quis nada. Eles chamaram o pastor próximo ao horário do almoço, e o pastor foi conversar com ela. E ela chorando e orando, e foi explicando o que estava acontecendo, pausadamente, porque ela estava soluçando. Era algo de forma, sim, era muito impacto para aquela criança. E aí o pastor fez a seguinte pergunta para ela: ô filha, o que te chocou? O que te chamou tanta atenção, que você fica tão chocada assim? Sabe o que ela respondeu? O olhar dele.
o olhar de Jesus. Eu nunca havia visto tanto amor em um olhar de uma pessoa. Eu nunca tinha visto nada igual. Recentemente eu estava mostrando uma foto para minha esposa no Facebook, de uma mãe que acabara de ter um filho. E as pessoas costumam postar essas fotos. O parto é um momento traumático, não é verdade? Dor, aflição, medo, o que vai acontecer? A criancinha ali toda roxinha. Você já viu o olhar daquela mãe para aquela criança? Já viu quanto amor há naquele olhar? Deus te olha com um sentimento maior do que esse. O amor de Deus é superior a este. Você já viu dois casais apaixonados? Ou melhor, um casal apaixonado, duas pessoas, né? Dois casais é 4. Duas pessoas apaixonadas, um casal. O moço olhando para a moça, de repente faz 30 minutos que eles não se veem. Mas se eles são adolescentes, apaixonados, já viu o olhar de alguém que está apaixonado? Tanto amor no olhar. O amor de Deus é superior a isso. O olhar dele, o olhar de Jesus está acima disso. E não é exclusividade daquele pastor, nem dos pastores dessa igreja, dos presbíteros. Deus olha assim para você todo tempo, todo momento. Para a gente encerrar, uma vez eu falei para minha mãe, para minha família, falei para minha esposa, eu queria, de repente no céu, a gente teria um dia sem estar fazendo nada, sei lá, não está fazendo nada aqui no céu. Ô Jesus, por que o Senhor não mostra a história para a gente, como as coisas aconteceram, né? A gente lê na Bíblia, mas eu gostaria de ver como realmente aconteceu, né? Eu queria ver o olhar de Jesus. Sabe, Jesus olhando para aquele ladrão na cruz morrendo, o ladrão pedindo perdão, falando que ele é pecador, Jesus olhando para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu queria ver o olhar dele. Aquela mulher que vem diante de Jesus, que vai ser apedrejada porque ela é uma pecadora, como se todo mundo ali não fosse, exceto Jesus. Eu queria ver o olhar dele, os olhos dele olhando, estendendo a mão. Eu queria ver isso, queria ter a oportunidade de ver isso. Jesus reclinando na mesa e uma mulher derramando perfume nos pés dele, todo mundo julgando ali na mesa. Jesus olhando para ela, filha, os seus pecados estão perdoados. Eu queria ver o olhar dele, o rosto dele, eu queria conhecer. Uma vez eu compartilhei, a minha mãe acha que isso aí não vai dar muito certo, eu também acho que não vai dar muito certo. Mas o Espírito Santo, uma vez eu estava dirigindo, e o Espírito Santo veio falar comigo, filho, um dia você verá exatamente como é o meu olhar. Não de forma sobrenatural apenas. A Bíblia diz que ao soar das trombetas o nosso nome será chamado. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós os vivos seremos arrebatados. Nós o encontraremos nas nuvens, irmãos. A primeira coisa que eu vou olhar é o olhar dele. O olhar dele, tanto amor, tanto amor. Show de carrabachai. É assim que Jesus olha para você. É assim que Jesus te vê, irmão. Às vezes a gente fica questionando os nossos problemas, as nossas dificuldades. Quando eu vejo o amor de Deus, o que são os meus ressentimentos? O que são? Um dia Jesus dirá, Ele vai me chamar por um novo nome, um novo corpo. As coisas velhas vão ficar para trás. A Bíblia diz que tudo se fará novo. E Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, tomem por herança o que tenho preparado para vocês. Nós não podemos esquecer dessa promessa. Os nossos olhos têm que estar voltados sempre para Cristo, sempre para Jesus. Esse mundo vai passar, irmãos, vai passar. A Bíblia diz que não haverá mais choro, nem dor, nem saudade, nada disso. Só Jesus, só aquele olhar doce, amoroso, só isso. Se coloque de pé nesse momento. O Ministério de Louvor estará cantando novamente Volta os Meus Olhos.
E nós vamos estar voltando os nossos olhos para Jesus através da nossa oração.